Torcedor Fanático 3, curta, divulga, comente e compartilhe o nosso canal. Muito obrigado, dê o like e nos ajude. Torcedor Fanático 3, acompanhe agora as notícias do esporte. Torcedor Fanático 3, curta, divulga, comente e compartilhe. Olá, gente do canal Torcedor Fanático 3. Estamos aqui de volta com mais um vídeo. Vocês que acompanham aí as nossas postagens, os nossos vídeos, a gente agradece, tá bom? Torcedor Fanático 3, curte, divulga, comenta, compartilha, aí dá um like, tá bom? Para ajudar aí no nosso trabalho aqui, nas gravações, para que a plataforma aí acompanhe aí e possa mostrar para outras pessoas e ver que o conteúdo está sendo importante, né? Muito importante para todos aí que gostam do esporte no geral. Então vamos divulgar, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal Torcedor Fanático 3 aí. A gente tá tentando aí cada vez mais trazer alguns vídeos, algumas notícias. Tem alguns dias que eu não posto vídeos, mas a gente tá aqui de volta para trazer aqui notícia do Vasco da Gama, o jogo do Vasco da Gama contra o Paysandu. A delegação já se encontra em Belém, com certeza, nesse jogo, e escalação aí pronta para esse jogo, tá bom? Um jogo muito importante, a torcida vascaína lá em Belém do Pará, esperando aí a delegação do Vasco, um jogo importantíssimo aí, tá bom? Vamos com a escalação do Vasco da Gama para a Copa do Brasil, né, na terça-feira, né? Ou seja, contra aí o Paysandu na quinta fase aí, com certeza, dessa Copa do Brasil. O técnico Renato Gaúcho, né, tá tentando aí, com certeza, trazendo algumas vitórias, levantando aí o Vasco, o gigante da colina, a subir aí, tá subindo, né, com certeza melhorando aí seu desempenho. Isso aí é muito importante, bem válido para todos nós que com certeza acompanhando as notícias, trazendo notícia e muito mais, né? O técnico Renato Gaúcho vai para o seu 13º jogo contra aí, junto com o Vasco, né? Com certeza aí, há pouco tempo ele assumiu o técnico, né? Como técnico do gigante da colina, o Vasco da Gama. Vamos com a escalação. Andrés Gomes, o Alisson, Jonas, o Thiago Mendes, Barros, Cuiabano ou Puma Rodrigues, né? O Renan, Robert Renan, também o Saldívia ou o Cuesta, ou Pumita, e também o Léo Jardim, né? Vamos de novo, Andrés Gomes, o Jaelson, ou melhor, Adelson, Jonas, Thiago Mendes, Barros, Cuiabanos ou Puma Rodrigues, o Robert Renan e também Saldívia ou Cuesta, Pumita e também Léo Jardim. Isso aí é uma provável, né, escalação aí do jogo aí contra o Paysandu lá em Belém do Pará. Na escalação aí pronta aí, a possível escalação esse jogador Jornas, é um nome bem diferente, né? Aí, todos que acompanham aí as notícias do Vasco da Gama. Depois o Vasco aí vai com esse jogo aí, com o Paysandu, para ir com certeza para vencer, né? Com tudo, as notícias aí de antigamente desses jogos aí contra o Paysandu não foi muito boa, né? O Vasco já jogou aí antigamente com o Paysandu e as notícias não é muito boa. Os confrontos aí contra o Vasco em 2016 na Série B, vitória contra o gigante da colina, né? O Paysandu levou a melhor aí de 3-1 em 2016 na Série B. A gente acompanhamos aí algumas informações, né? Isso não foi muito bom aí nessa questão, né? Não tem boas notícias aí de jogos contra o Paysandu. E também já jogou, ou melhor, o Remo já tinha jogado em Belém com o Vasco, né? Essas aí são algumas disputas que o Vasco já teve, né? E não foi muito bom. O Remo também de Belém já tinha jogado em outras vezes
contra o Vasco recentemente. Jogou recentemente, né? E esse jogo foi no Mangueirão, em Belém, né? Aí o time do Vasco jogando sempre aí esses jogos, jogou aí contra o Remo e agora joga de volta aí em Belém contra o Paysandu, né? Como eu disse, o Renato Gaúcho aí, o Vasco da Gama, jogou aí na Série B contra o Paysandu e levou a derrota, né, para casa aí, de 3, ou seja, perdeu de 3-1 para o Paysandu. Então não temos notícia muito boa, né, para o Vasco aí, de alguns confrontos que houve, né. Na Série A vai parar também, né, todo mundo sabe aí, a Série A vai parar por causa da Copa do Mundo, né. 31 de maio os jogos vai parar e 22 de julho volta, né, os jogos aí os jogos normalmente que acontece, né, das rodadas do Brasileirão, Copa do Brasil, entre outros. A gente está trazendo aqui essas informações porque você que está aí acompanhando é o nosso melhor ouvinte, né, que está aí acompanhando, e para ficar bem informado com tudo que a gente traz aqui. E também eu quero trazer aqui para todos o Vasco, sempre aí a gente torcendo, acompanhando as notícias do Vasco. Eu quero trazer aqui que o Vasco já fez esse jogo. Na realidade, o Vasco venceu o Paysandu por 2-1, ou melhor, 2-0. Era para ser 3-0, né? Um dos gols foi anulado, né? Um dos árbitros aí, o juiz, foi o Ramon Abate Abel. Péssimo, para mim, péssimo juiz. Não sei porque ainda ele continua apitando, insistindo, né? Ele aí junto com a sua auxiliar, ou seja, a bandeirinha, o Vasco já ia muito bem, venceu o jogo, fez 3 gols. Um dos gols foi anulado pela bandeirinha, a jogada foi completada, foi feita, e depois a auxiliar, ou seja, a bandeirinha, acionou o lance e passou para o Abate Abel, explicando que teria que ser anulado esse gol, né? Ou seja, a jogada foi feita, tudo, Ramon Abate Abel não marcou, ou seja, a jogada foi normal, e depois ela questionou, e o Ramon Abate Abel acompanhou ela, uma péssima também bandeirinha, a arbitragem muito negativa. O Abate Abel já tem muitas histórias negativas de comandar aí muitos jogos, e muita polêmica contra ele aí nesse jogo contra o Paysandu. O Vasco venceu a partida, mas de 2-0 contra o Paysandu. O terceiro gol, como eu tô falando, ele foi anulado por causa dessa Daniela Muniz, que é uma das auxiliares, ou seja, ela é uma das bandeiras, né? O Abate Abel foi o juiz principal, então foi anulado o gol, e recebeu muitas críticas, tanto a auxiliar como o Ramon Abate Abel levou aí muitas críticas, né? Teve que receber muitas críticas aí devido a essa partida aí. E não é só essa partida, o Ramon Abate Abel, ele tem apitado muito negativamente em jogos aí importantíssimos pelo Brasil, e com certeza recebendo muitas críticas. A essa Daniela Muniz também existem muitas reclamações, muitas polêmicas contra ela, também de delacionar várias situações dos jogos, e as pessoas não concordam, e ela recebe muitas críticas junto com o seu Abate Abel, 2 péssimos árbitros, com certeza aqui do Brasil. Não sei porque não já foram punidos, eles não resolvem essa parte de apitar com seriedade e com respeito aos clubes. O Vasco foi, com certeza, com certeza ele foi punido não, né? Ele foi prejudicado, melhor dizendo, né? Prejudicado por causa dessa situação. Ele deveria estar com 3, ficou só com 2 gols, mas mesmo assim já saiu vencendo, e os torcedores
ficaram muito felizes, né? Mas aí muitas críticas para os dois que apitaram aí, que comandaram esse jogo contra o Paysandu. Então o Vasco venceu, desses gols foi anulado e com certeza a vida continua e com certeza eu creio que vai prejudicar eles, né? Vai ser aberta alguma reclamação para que acompanhe essa situação, porque tudo que acontece é acompanhado e é reclamado, passado aí para a CBF, né? Com certeza. E eu quero aqui também trazer o gol foi do os gols que ocorreu na partida, com certeza foi do Spinelli, né? Os dois gols foi do Spinelli. Ele nesse jogo aí contra o Paysandu no Mangueirão, os dois gols foi do Spinelli. Muito bom, muito importante esses gols aí para que o Vasco venha se reerguer, como está acontecendo. O Vasco está subindo aí e melhorando o seu desempenho na tabela de classificação. Então esses dois gols foi do Spinelli. E também eu quero trazer aqui a notícia que o estádio de São Januário completa 99 anos de história e tradição. Aí, de 1927 para hoje, dia 21, ou seja, no feriado do 21 de Tiradentes, completa 99 anos. Uma história muito bonita, o São Januário aí completando seus 99 anos. E eu quero deixar aqui meus parabéns para São Januário, né? Aí o gigante da colina, o campo de São Januário, completando aí 99 anos. 1927 foi a sua fundação, e completando aí 99 anos de existência, né? Com certeza 21 de abril de 1927, 99 anos de história e de tradição. Pois vamos, próximo jogo do Vasco será contra o Corinthians no domingo às 16 horas, na 13ª rodada, com certeza. E vocês aí acompanham esse jogo, a Globo vai transmitir, né, esse jogo. Muito importante aqui a gente trazer isso para que as pessoas acompanhem essas informações, né? O Vasco aí tentando aí, ou melhor, ele já conseguiu aí subir a tabela e vem tendo um bom desempenho aí através dos seus jogadores e também do técnico, com certeza, Renato Gaúcho. Com certeza tá levantando aí o time, né? Vamos trazer aqui também alguns confrontos do Vasco com o Paysandu. Em 2005 as equipes já se enfrentaram contra o rebaixamento, né? Ou seja, e teve o Renato Gaúcho como técnico, né? Foi aí o Renato Gaúcho foi técnico aí em 2005 e o Vasco lutou contra o rebaixamento e com certeza venceu o Paysandu de 3-1, como eu trouxe aí no início do vídeo. 2016, pela Série B, o Vasco perdeu para o Paysandu, né? Com certeza. E em 2005 a equipe tinha como técnico o Renato Gaúcho e ele estava lutando contra o rebaixamento e jogou aí contra o Paysandu e venceu o Paysandu de 3-1. Isso é muito importante trazer aqui, né? Os confrontos, confrontos ruins, confrontos bons, aí são períodos que oscilam, né? As equipes de futebol tem muito isso. E o Vasco venceu, né? De 3-1, o Paysandu foi rebaixado nesse período e teve o Romário como artilheiro, né? O Romário foi um dos artilheiros aí em 2005, um bom tempo atrás, né? E o Romário, todo mundo conhece o Romário, o jogador muito importante para a equipe do Vasco. Tem uma história muito bonita no Vasco da Gama, o gigante da colina, tá bom? Vocês aí, muito obrigado por acompanhar. Dá o like aí, curte, divulga, comenta, compartilha, tá bom? A gente vai aqui trazer mais notícia do Vasco. Esse reencontro vai ser agora próximo domingo, reencontro do Renato e Fernando Diniz. Nesse domingo os dois vão se enfrentar aí, Vasco e Corinthians, Corinthians e Vasco, e vai ser aí um encontro com certeza na Arena Neoquímica, né? Vai ser muito importante. O Fernando Diniz, que foi
anteriormente técnico do Vasco, e o Renato Gaúcho voltando aí para a equipe, e vai ser um encontro aí muito importante para os dois técnicos, né? Ser interessante. Lembrando que vai existir a convocação também da seleção brasileira, vai ser dia 18 de maio às 17 horas, tá bom? Pelo técnico Carlos Lancelotti. Aí a gente trazendo aí as notícias da seleção brasileira, dia 18 de maio às 17 horas, aí vai ter a convocação aí final da seleção brasileira para quem vai para a Copa do Mundo deste ano nos Estados Unidos, né? Com certeza vocês que estão aí acompanhando, a gente está trazendo informação também da seleção brasileira da Copa do Mundo 2026, tá bom? E eu quero trazer uma outra notícia que já atualizada, com certeza, essas últimas notícias do pedido de CPI da SAF, né, da SAF dos clubes, ou seja, Botafogo, Vasco, entre outros. Um deputado federal daqui do estado de Alagoas, cujo nome Luciano Amaral, do PSD, da Câmara dos Deputados, e pediu a CPI, né, das SAF dos clubes, ou seja, aí possivelmente mais na frente vai ser aí aconteceu, creio, ele vai aí colher assinaturas e vai tentar aí almejar um pedido de CPI na Câmara dos Deputados, né? Para isso ele vai ter que ter muitas assinaturas e levar aí com certeza à frente para poder conseguir aí fazer o pedido da CPI das SAF, né? Dos clubes aí como o do Vasco, Botafogo, entre outros aí, com certeza. E a SAF é um investimento, né, privado, ou seja, existe iniciativa privada, com certeza, e o deputado Luciano Amaral de Alagoas, deputado federal, pede aí a CPI das SAFs, né, dos clubes. Aí as notícias atualizadas para você que acompanha a gente trazendo aqui sempre para todos, sempre aqui no canal Torcedor Fanático 3, tá bom? Eu quero trazer aqui as notícias aqui, também eu quero trazer a rodada que vai acontecer do Brasileirão da Série A, tá bom? Vai ter jogo aí no sábado, dia 25, eu já informei aí Vasco, né, melhor, ou seja, no domingo, né? O domingo vai ter Vasco e Corinthians, aí na Corinthians e Vasco às 16 horas, com certeza eu já trouxe aí, a gente vai trazer os outros jogos. Antes, no sábado, vai ter Botafogo Internacional, essa é a 13ª rodada do Brasileirão da Série A, tá bom? Dia 25/4, sábado, Botafogo Internacional, no Mané Garrincha, na Arena Fonte Nova, Bahia e Santos, esse jogo às 18h30, esses jogos às 18h30, tem também no Baianão, Remo e Cruzeiro às 18h30, e no Brinco de Ouro, São Paulo e Mirassol às 21 horas, tá bom? Só esse jogo muda aí no sábado, que é às 21 horas, São Paulo e Mirassol no Brinco de Ouro. E no domingo, Corinthians e Vasco às 16, Arena Grêmio e Coritiba às 16, no Arena do Grêmio, né? Tem também no Cícero Souza Marques, Arena, Bragantino e Palmeiras às 18h30, e também a Arena da Baixada, Atlético Paranaense contra o Vitória às 18h30. E também tem no Maracanã, Fluminense e Chapecoense às 20h30. E também tem no Arena do Galo, Atlético Mineiro e Flamengo às 20h30. São jogos aí da 13ª rodada do Brasileirão Série A. Você que acompanha aí, dá um like, curte, divulga, comenta, compartilha, se inscreve aí, divulga aí nos seus grupos, nas redes sociais e nos ajuda aí, tá bom? A gente tá trazendo aí algumas notícias aleatórias, a gente tá se organizando e sempre aí que a gente tá aqui fazendo alguns vídeos para todos aí que acompanham as notícias do esporte no geral, tá bom? A gente traz aí principalmente jogos da seleção, Vasco, Santos, tá bom? E a gente agradece a todos, curte, divulga, comenta e compartilha. Desde já a gente agradece o carinho e vamos avante, todos juntos aí, rumo à Copa do Mundo e com certeza trazendo muitas informações. Um abraço, obrigado a todos e até mais. Um abraço. Torcedor Fanático 3, deu like, muito obrigado a todos.